Os senadores, né, no início do ano, então logo tomaram posse, dois candidatos concorrendo à presidência do Senado, né? O famoso Renan Calheiros, que foi presidente do Senado, que teve que renunciar ao Senado para não ser cassado, foi reeleito porque o filho é governador de Alagoas. E aí o ministro Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, produziu uma pérola lá, cidadão chamado Davi Alcolumbre, lá do Amapá, né? De princípio, sem chance nenhuma. Porém, o atrativo em votar no Alcolumbre era para derrotar aquele cidadão chamado Renan Calheiro, que está crivado de processo lá no Supremo Tribunal Federal, que não anda, mas de vez em quando foi absolvido, né? Agora mesmo, questão de 40 dias, saiu lá que foi absolvido por falta de prova lá, não é? Então, para derrotar o Renan, elegeram o Davi Alcolumbre. Eis que o Davi Alcolumbre está trocando de lado, está traindo os senadores que o elegeram e se aproximando do grupo que foi derrotado. Por quê? Porque ele está se prestando ao jogo da velha política, porque está encontrando amparo na velha política em alterar a Constituição para que ele possa ser reeleito. O mandato do Senado, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, é de 2 anos. Mas tanto ele quanto aquele rapaz de 74 mil votos lá do Rio de Janeiro, né, chamado de Rodrigo Maia, que está lá pela terceira vez, no cargo, ele quer continuar também, claro, mas então o Davi Alcolumbre que vai cuidar disso aqui. Como vai alterar a Constituição, precisa de 2/3, então a expectativa é que a esperança, né, que isso não aconteça. Então ele já está trabalhando pela sua reeleição. E aí, veja só, nós comentamos aqui na semana passada, ele suspendeu na quarta-feira da semana passada a sessão da Comissão de Constituição e Justiça que ia apreciar a reforma da Previdência para que agora, nessa semana, fosse votado no plenário, porque ele precisava ir na presidência do Supremo Tribunal Federal com os senadores da velha política protestar contra o ato da Polícia Federal de estar investigando o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo, por suspeita de corrupção, porque ele foi secretário da Integração Nacional de Dilma, e a suspeita que ele e o filho receberam mais de 5 milhões de propina nas obras lá do Rio São Francisco, da transposição do Rio São Francisco. O Fernando Bezerra é de Pernambuco, tem tudo a ver lá com a transposição do Rio São Francisco. Então, e defender um cidadão tido e havido lá como corrupto e prejudicar um tema de interesse nacional, a reforma da Previdência, dá bem a dimensão do tamanho desse cidadão alçado à posição que não merecia de presidente do Senado da República. E ele está contra os senadores que votaram para ele, porque os senadores que votaram para ele estão naquele grupo do Muda Senado, né? E só entra naquele grupo o senador ilibado. E ele está contra. Ele está acusando esses senadores de querer pôr fogo no Brasil porque eles querem a CPI para investigar ministro do Supremo. Olha só, não é ele que está pondo fogo no Brasil se aliando ao Renan Calheiro e aos seus comparsas. Então, a preocupação com o Brasil é grande. Aliás, hoje, 30 de setembro, faz 9 meses que o Bolsonaro assumiu, né? 9 meses que não se ouve falar em corrupção, mas daí a gente escuta esse negócio desse povo aí que era dele e tal, e agora está se aliando com os bandidos. 9 meses de Bolsonaro, 9 meses que não se fala em corrupção no Brasil, com todos os erros e senões do Jair Bolsonaro, 1000 vezes Jair Bolsonaro do que aquele cidadão, aquele cara que foi indicado pelo prisioneiro famoso da Lava Jato em Curitiba.